Bem-vindo ao Tô Graduado. Eu sou a professora Érica. Os nutrientes, são componentes químicos, orgânicos e inorgânicos que participam diretamente dos processos metabólicos e são fornecidos pelos os alimentos. Então, um exemplo aí, de um nutriente são o sal mineral. Geralmente, esse nutriente ele é pouco falado durante durante a produção, durante o sistema aí, quando a gente pensa na nutrição animal. No entanto, ele é um componente bastante importante, principalmente aí quando a gente pensa na produção da bovinocultura de corte, tendo em vista aí que muitas pastagens elas são pobres em alguns nutrientes. Então, o sal, ele tem essa finalidade, de estar melhorando aí a alimentação desses animais. Então, o sal, como nutriente, ele apresenta aí, ele tem na sua composição aí o cloro e o sódio. O sal também ele é importante para o balanço eletrolítico. Nos ruminantes, como eu mencionei, principalmente na bovinocultura de corte, ele é um elemento aí suplementar. Então, ele vai estar suprindo aí as necessidades nutricionais que geralmente não são encontradas nas rações e também nas pastagens durante aí a criação desses animais. Os nutrientes essenciais, Os nutrientes essenciais, então, são os compostos que o organismo não consegue produzir ou sua produção em quantidade é insuficiente para o perfeito funcionamento do organismo. Então, um exemplo aí de nutrientes essenciais que são bastante utilizados aí na produção animal, principalmente aí para a produção de frangos, na avicultura, são os aminoácidos, Então, aí, tanto na produção de suínos como de aves, tem essa preconização aí desses nutrientes essenciais que são importantes para esses animais. Então, por exemplo, a falta de alguns aminoácidos aí na alimentação desses animais pode ocasionar sérios problemas aí durante o seu desenvolvimento. Então, um exemplo de nutrientes essenciais, temos aí os aminoácidos a lisina, a metionina, a treonina, a valina. Então, são componentes muito importantes dentro aí do sistema de produção quando a gente pensa aí na nutrição. O metabolismo são um conjunto de reações catabólicas e anabólicas que permite o funcionamento normal das células e, consequentemente, aí, da vida animal. Então, são reações aí que vão estar sendo realizadas dentro aí do metabolismo dos animais, reações catabólicas e reações anabólicas. Então, são os conjuntos de reações que vai estar permitindo aí o funcionamento, principalmente porque são essas reações que vai estar permitindo aí que esse animal ele consiga obter os nutrientes necessários aí que tem nos alimentos. Então, é a partir dessas reações anabólicas e catabólicas que eles vão estar conseguindo absorver os nutrientes dos alimentos. A digestão, ela compreende processos químicos e físicos responsáveis pela transformação do alimento em seu nutriente e os mecanismos de transporte até as células do intestino. A absorção, ela envolve processos químicos e físicos relacionados com o transporte dos nutrientes pela membrana do intestino e seu transporte até a circulação sanguínea ou linfática, ou seja, tanto o processo de digestão como o processo de absorção, ele vai estar relacionado aí com o aproveitamento dos alimentos. Então, no processo de digestão, é o mecanismo pelo qual consegue quebrar esse alimento para que aqueles nutrientes fiquem expostos, para que durante o processo de absorção consiga, obter esses nutrientes para que os animais consigam realizar aí a manutenção e também a produção. A ração e a dieta, geralmente, muitas pessoas confundem esses conceitos, Entretanto, eles são diferentes. A ração é a quantidade total de alimento fornecido e consumido por um animal no período de 24 horas. Então, é o que o animal consumiu nesse período de 24 horas. E a dieta, no entanto, é a mistura equilibrada dos alimentos, ou seja, é como se você balanceasse
a alimentação. Então, a dieta é uma dieta balanceada. Então, você vai estar fornecendo ali uma ração balanceada, ou seja, vai estar atendendo todas as necessidades daquele animal. Então, a dieta é você fornecer uma ração balanceada que atenda todas as necessidades daquele animal. Já a ração é o que aquele animal consumiu no período aí de 24 horas. Bom, nessa tabela aqui é só para ilustrar, né, que essa aqui é uma dieta balanceada. Aqui nessa tabela a gente podemos observar aí alguns ingredientes que são utilizados aí na alimentação animal, como o milho, farelo de soja, o óleo. Temos também alguns minerais, como os fosfato bicálcio, o calcário. E nessa outra parte da tabela, podemos observar aí a composição nutricional calculada. Então, aí é a quantidade de energia, a quantidade de proteína, a quantidade de cálcio que essa dieta tem. Então, é isso que você estará fornecendo para o animal. Bom, a conversão alimentar é a capacidade de um alimento ser convertido em uma unidade de produto animal. Então, a conversão alimentar, ela vai ser calculada aí com a relação aí no consumo de alimento e o ganho de peso, ou seja, o que aquele animal consumiu será convertido aí no ganho de peso, né? Já a eficiência alimentar, ela é a quantidade de produto animal obtida por uma quantidade unitária de alimentos, ou seja, a eficiência alimentar, ela é dada em porcentagem, e você vai calcular aí pela diferença do ganho de peso com o consumo de alimento e vai ser multiplicado por 100. Então, a eficiência alimentar é o quanto que aquele alimento foi eficiente aí na geração de ganho de peso. Já a conversão alimentar é a quantidade que aquele animal consumiu, né? É a partir daquele consumo, né, o que foi transformado aí em ganho de peso. Então, tem esse confundimento, às vezes, dessas terminologias, mas tem essa diferença. A eficiência alimentar, ela é dada principalmente aí na forma de porcentagem, vai ser a eficiência daquele alimento, né? Bom, então, na nutrição aí dos animais, esse é um assunto bastante extenso, né, que demanda muita atenção, porque você vai estar trabalhando, você vai estar fornecendo aí um alimento para esse animal. Então, quando pensamos principalmente aí nas particularidades, quando pensamos aí principalmente aí nas categorias e nas fases de vida aí dos animais, o termo nutrição, ele tem que ter uma atenção especial, porque você tem que atender os animais, pensando aí em cada fase de criação e também na exigência específica. Você não pode fornecer a mesma ração que você fornece para um frango de corte, você não pode fornecer, por exemplo, para um bovino, porque são exigências diferentes, são fases diferentes. Então, a compreensão aí dos conceitos básicos de nutrição animal é essencial, principalmente quando a gente pensa aí na formulação, né, das rações, visando, então, aumentar a eficiência da produção de alimentos. Na próxima aula, iremos abordar sobre a classificação dos alimentos, que é outro ponto importante quando pensamos aí na nutrição animal. Então, até a próxima aula.